trono de Deus e que desce sobre a noiva do Cordeiro com graça para adorná-la, para ataviá-la, para renová-la, para fortalecê-la, para prepará-la para o grande encontro com o noivo. E esse trabalho é do Espírito Santo, e Ele está conosco aqui esta noite. Aleluia. Meus irmãos, eu quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, o louvor, a gratidão do meu coração, da minha alma, pela alegria, o privilégio de poder retornar a esta casa, essa igreja tão linda, não propriamente pelas paredes, pelo templo, que é bonito também, mas eu estou falando da noiva. Aleluia. É ela que faz brilhar os olhos do noivo. E é muito gratificante poder estar de volta a esta casa, e sou grato a Deus por isso. Ao pastor José Fausto, o homem de Deus que o Senhor tem levantado adiante deste grande rebanho, como líder, como pastor, como presidente deste campo, e ao lado da sua esposa, irmã Luciane, vem fazendo um virtuoso trabalho e me honrou com o convite para estar aqui. Pastor, muito obrigado. Eu trago ao senhor o abraço do pastor Paulo César Pereira, que é o nosso presidente da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, onde por bondade divina sirvo ao lado dele, na qualidade de pastor auxiliar da AD Central. Quando vocês forem a Belo Horizonte, não deixem de passar pela AD Central. Nossa igreja central foi inaugurada, o templo foi inaugurado no ano de 1958. A Assembleia de Deus em Belo Horizonte foi fundada em 17 de março de 1927, um missionário colombiano chamado Clímaco Bueno Asa, enviado pelos suecos, vindo de Belém do Pará para Minas Gerais, se estabeleceu na capital e ali fundou a primeira igreja, que foi registrada em cartório nessa data de 17 de março de 1927. Depois do pastor Clímaco Bueno Asa, colombiano, passaram 3 ou 4 suecos. Anders Johnson, apenas 3 meses. Nils Castberg ficou por lá à volta de 2 anos. Depois o pastor Albert Svensson, esse sim, passou uma boa temporada na capital mineira e foi o responsável pela aquisição do terreno e a construção do templo que hoje abriga a sede do Templo Central das Assembleias de Deus em Belo Horizonte, inaugurado, repito, em 1958, a Rua São Paulo, 1341, bem na região central. Ali, nosso pastor presidente, Paulo César Pereira, e eu, na qualidade de pastor auxiliar, teremos muito prazer em receber qualquer dos irmãos. Desde agora, queiram receber um abraço da igreja da capital, que é tão linda quanto vocês. Aliás, somos um corpo e somos a noiva. Eu quero cumprimentar a liderança da UMADEPAR e, mencionando aqui os líderes, gostaria que cada um de vocês jovens se sentissem contemplados e abraçados. Desde agora, parabenizando-nos por tão linda festa. Pastor Jonas, cooperador Rogério, Deus abençoe, muito obrigado pela confiança. Ainda um agradecimento ao secretário
secretário, o presbítero Elias, tão amável, de fino trato, também o presbítero Anderson, que está aí ocupado de nos locomover do hotel para a igreja e vice-versa. Na pessoa do pastor Giovanni, se os obreiros me permitem, quero abraçar todos os senhores. Pastor Giovanni, cumprimento a todos os demais e também a linda caravana de Silvianópolis. Deus me deu o privilégio de estar ali também há alguns anos atrás. E por fim, irmãos, antes de voltarmos aqui ao texto bíblico, eu me sinto na obrigação de lhes dar aqui uma satisfação. Essa foi uma semana para mim muito difícil, um grande dilema. Eu não me via em condições de estar aqui ministrando a palavra por uma situação de saúde. Essa semana nos foi concedido 5 dias aí de férias com a família. Então estive com a esposa, os filhos, desde a última segunda-feira pelo estado de Goiás. E a bem da verdade, já há uns 2 meses que eu venho tratando de um quadro de sinusite, de rinite alérgica. Nesse período já foram 3 antibióticos. Havia mais de 15 anos que eu não tomava antibiótico, remédio, saúde, quadro geral bom. Mas de 2 meses para cá venho lidando com essa situação e a dificuldade sempre das vias aéreas superiores, né? Sem conseguir respirar pelo nariz, só pela boca. E agora, essa semana, eu tive um agravamento dessa situação porque comprometeu os pulmões e eu estou já com uma consulta marcada para terça-feira e receoso de que possa ser um quadro de pneumonia ou alguma coisa semelhante. A respiração está curta, sinto umas dores ao respirar, falta nos pulmões e também a secreção gera muito cansaço. Desci do carro, subi a escada, precisei aqui abrir o botão da gravata, afrouxar. Desculpe, não é uma descompostura, mas uma necessidade. E estive pensando, Senhor, será que terei condições? Pensei em ligar ao pastor José Fausto, mas o senso de responsabilidade e ao mesmo tempo uma expectativa, uma fé de que o Senhor possa me sustentar aqui dentro de vocês. E logo que dobrei os joelhos, estive com um ato profético, porque o primeiro hino cantado aqui, o hino de número 7 da nossa harpa, Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor e acredito, irmãos, porque prego isso desde a minha infância, um Deus que cura. Acredito que num momento como esse, os louvores que foram ministrados, o Espírito Santo já pode ter tocado alguém, Jesus já pode ter curado alguém aqui esta noite. Pode ser que me falte o fôlego, mas não faltará da parte de Deus a graça. Aleluia. Pois bem, feitas estas considerações, eu quero retomar com os irmãos o texto de Efésios, e se me permitem, eu obviamente pretendo falar mais pausadamente,
para ter fôlego suficiente de chegar até o final, conforme o Senhor assim nos dirigir. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso nos oferece uma visão muito abrangente da pessoa do Espírito Santo. E é sobre ele que eu pretendo falar. E é com a ajuda dele que eu devo falar. A terceira pessoa da Trindade. Aquele que compartilha da mesma essência e dos mesmos atributos do Pai e do Filho. Aquele a quem Jesus se referiu como o Consolador, o outro, semelhante a mim, da mesma essência. Convém que eu vá. Se eu não for, ele não vem, mas ele virá. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará. O Novo Testamento é muito rico de conteúdo relacionado à pessoa do Espírito Santo, ainda que no Antigo Testamento também haja abundante recurso a respeito de sua pessoa. O livro dos Atos dos Apóstolos, onde se selecionou o verso 4 do capítulo 2 para dar base ao tema dessa festividade, todos foram cheios do Espírito Santo, bem que esse livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque, convenhamos, são as ações do Espírito Santo que perpassam toda a história do nascedouro do cristianismo, da primeira igreja, dos primeiros irmãos, a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, uma igreja guiada, uma igreja dirigida, uma igreja movida, uma igreja inspirada, uma igreja liderada, pastoreada pelo Espírito Santo. Mas para a noite de hoje, meu coração se inclinou para a carta aos Efésios, porque quase à semelhança do livro dos Atos dos Apóstolos, percebe-se com muita clareza a presença da pessoa do Espírito Santo em todo o conteúdo dessa carta apostólica. Paulo fez questão de destacar o papel de centralidade do Espírito Santo na vida dos cristãos, para a edificação da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, aqui na carta aos Efésios, é revelado como selo da redenção, como vínculo da unidade, como um guia para a igreja, um guia de transformação, de mudança de vida, um agente capacitador, aquele que reveste de poder os crentes em Jesus, para que vivam uma vida plena, profícua, frutífera no reino. O Espírito Santo cumpre aqui, na carta aos Efésios, um papel de promotor da unidade da igreja. Ele inspira os crentes da igreja de Éfeso a viverem em harmonia, nutrindo a bendita esperança da vinda do nosso Senhor, que cremos se tratar de uma vinda iminente. E é o Espírito Santo quem prepara, quem adorna a noiva para o encontro com o noivo.
para o dia tão aguardado. Ainda na carta aos Efésios, percebe-se que o apóstolo Paulo discorre a respeito de temas diversos para a edificação do corpo de Cristo, a saber, ele trata das bênçãos espirituais em Cristo, ele fala da supremacia de Cristo, ele fala de salvação pela graça, mediante a fé. Ele fala que gentios e judeus estão unidos em Cristo por meio da cruz. Ele trata no capítulo 4 do tema da unidade da fé. Ainda neste capítulo, dos dons concedidos à igreja no exercício do ministério, para a edificação do corpo. Paulo fala de crescimento espiritual, Paulo fala da importância da santificação, Paulo fala da conduta cristã nas mais diversas dimensões das relações humanas, como por exemplo de marido e mulher, e vice-versa, de pais e filhos, de servos e de senhores. E Paulo fecha no capítulo 6, tratando do assunto da armadura espiritual dos crentes, a armadura de Deus, da qual todo crente deve se revestir. Mas a despeito dessa diversidade de assuntos que o apóstolo Paulo discorre, percebe-se um princípio em comum. Ele está linkando, conectando todos esses assuntos à ação direta do Espírito Santo. Notem os senhores que no capítulo 1, nos versos 13 e 14 desta carta, Paulo menciona a pessoa do Espírito Santo como um selo e como um penhor da nossa herança, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo aqui não é apenas uma marca, o selo aqui é também um lacre, é uma proteção, é uma identificação e ao mesmo tempo uma proteção. O Espírito Santo nos foi dado da parte de Deus, através de Cristo, como uma marca, como um selo, mas ao mesmo tempo, Ele é aquele que guarda o nosso coração e a nossa mente num jardim particular, que pertence exclusivamente à pessoa de Cristo, e Ele nos prepara, nos qualifica, nos santifica para o encontro com o noivo. E por isso Paulo diz também que Ele é o penhor da nossa herança, e todos devem dimensionar, compreender o que seja um penhor. É uma garantia de retorno, uma garantia de um encontro, de um acerto, de uma volta. O Espírito Santo nos foi dado por Cristo como penhor da nossa herança, como garantia de que Ele virá outra vez para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Como Jesus disse, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A garantia de que Ele virá outra vez é que o Espírito Santo nos foi outorgado, o Espírito Santo nos foi dado. Ele está conosco para fazer cumprir a promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. No capítulo 3 e no verso 5,
o qual noutros séculos não foi manifestado. Com licença. O qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.